Cristo mais a religião é igual à salvação? A religião é o esforço do homem para alcançar Deus. Algumas pessoas acabam confiando nessa sua religião, na sua igreja, no local onde ela se reúne para desenvolver qualquer tipo de religião que seja para salvar a sua alma. Outras pessoas, em virtude da religião, acreditam no cumprimento de algumas regras impostas por essa religião. Porém, a religião não pode salvar ninguém. A religião ensina obras. O homem enfatiza o fazer. E mais, nós não podemos fazer absolutamente nada para merecer o favor de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6, diz a palavra do Senhor assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz que não há um justo, nenhum sequer. E Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz que pela graça somos salvos. Ele vai continuar dizendo, Paulo aos Efésios, dizendo que a salvação é pela fé, ela é um dom de Deus. E é interessante que no versículo 9 ele vai continuar dizendo que essa salvação não pode vir de obras, porque se fosse alcançada pelas obras, qualquer pessoa que pudesse alcançar essa salvação se gloriaria.